Vacinação contra o coronavírus aqui na Holanda. Como estamos? Qual é a situação do país nesse momento? Fiz uma análise, pesquisei bastante nos últimos dias, li muito aí sobre a vacinação e fiz um resumão para vocês entenderem um pouquinho, entender um pouco melhor da situação da vacinação aqui no país. Vamos aos fatos. A vacinação começou no dia 6 de janeiro de 2021, o que colocou a Holanda assim como um dos últimos países da União Europeia a iniciar o programa de vacinação. Para vocês terem uma ideia, o Reino Unido começou a vacinar a população lá em meados de dezembro. A Holanda só a partir do dia 6 de janeiro. Os profissionais de saúde foram os primeiros a receber a vacina aqui no país e desde o dia 18 de janeiro as pessoas que não trabalham com a saúde também começaram aí a ser chamadas e ainda estão sendo chamadas para vacinar. Tem uma lista enorme no site do governo, rijksoverheid.nl, com o esquema de vacinação, aí uma estimativa de quando as pessoas serão chamadas para vacinar. Tô falando das pessoas que não estão ligadas ao setor de saúde. Basicamente, mais uma vez resumir para vocês, vou ler aqui, não sei tudo de cabeça, não decorei tudo. Basicamente, quem foi chamado no mês de janeiro e ainda continua sendo chamado, tá, gente? Foram residentes de lares de idosos e pessoas com deficiência intelectual que estejam em uma instituição, funcionários de lares de idosos e alojamentos de pequena escala, maiores de 90 anos que vivam em casa e têm mobilidade e pessoas entre 65 e 90 anos que vivam em casa também têm mobilidade, sendo que aí a ordem é sempre do mais velho pro mais novo. Aí, a partir de fevereiro, quem foi chamado está sendo chamado até agora. São pessoas entre 60 e 64 anos, mais uma vez, a ordem aí do mais velho para o mais novo, idosos e prestadores de cuidados nas Ilhas Frísias, Wadden-eiland, ali no norte, aqui no norte do país, e pacientes de instituições psiquiátricas, o GGZ. A partir de março, quem vai ser chamado são os maiores de 90 anos que residam em casa e não têm mobilidade, pessoas entre 65 a 90 anos também sem mobilidade, mais uma vez, ordem do mais velho para o mais novo, e pessoas entre 18 e 60 anos com indicação médica. A partir de maio, o resto, com todo respeito, pessoas entre 18 e 60 anos que não tem nenhuma indicação médica. Essas pessoas devem ser chamadas, então, a partir de maio. Onde que a vacina está sendo aplicada? Depende. Existem alguns locais. Pode ser no Hausarzt, que é aí o médico, o clínico geral. Pode ser no Hausarztpost, que normalmente é um lugar dentro de um hospital, por exemplo. E também pode ser aí nos locais específicos de vacinação do GGD. O processo é o seguinte: quando chegar a tua vez, quando você for chamado, você recebe uma carta do GGD em casa, no seu endereço, contando um telefone. Você tem que ligar nesse telefone e marcar um horário aí para 2 vacinações. Lembrando que você tem que tomar 2 doses da vacina. E aí nessa carta também vai estar indicado o local que você deve aí se apresentar para receber a vacina. A Holanda está vacinando com as vacinas da BioNTech Pfizer, AstraZeneca e Moderna. A ordem da vacinação, como eu disse, essa tabela, esse esquema que existe é uma indicação. A ordem da vacinação ainda pode ser alterada. Isso depende de vários fatores: a aprovação e a efetivação das vacinas, a entrega e a distribuição das vacinas desde a entrada na Holanda até a distribuição efetiva nos Hausarts, nos hospitais, nas clínicas, nos postos de vacinação, e aí os novos desenvolvimentos também, como por exemplo o Conselho de Saúde, esses fatores podem alterar aí a ordem da vacinação. Então, mais uma vez, é uma estimativa, uma estimação de quando essas pessoas começarão a ser chamadas para ser vacinadas na Holanda. Não sei se vocês acompanharam
aí as notícias, mas no final de janeiro a AstraZeneca informou que vai distribuir 60% a menos das doses aí previstas para a União Europeia. Isso teve um impacto muito grande aqui no país. Para vocês terem uma ideia, das 80 milhões de vacinas que seriam entregas na União Europeia, eles vão entregar aí, está planejado para o primeiro trimestre, a entrega de 31 milhões de vacinas. O que significa isso, né? Na Holanda, a Holanda iria receber inicialmente doses para 2,3 milhões de pessoas. Esse número caiu para 920 mil doses. Então, isso aí foi um dos fatores que ajudou a atrasar, né, a entrega das vacinas, está atrasando aí o processo. Então, com esse tipo de atraso, fica cada vez mais difícil prever quando 70% da população aí será vacinada contra o coronavírus. O período de vacinação depende de alguns fatores, se a disponibilidade das vacinas, se as vacinas são adequadas, né, para cada grupo, porque cada grupo desses que eu mencionei recebe um tipo de vacina. Não entrei nos detalhes aqui, é muito detalhe para eu contar por vídeo, mas vou deixar os sites das fontes que eu usei para quem se interessar, se quiser pesquisar mais. E esse tipo de informação, mais uma vez, é uma tabela, é um esquema gigante, tá no site do governo, dá uma olhadinha lá para saber exatamente qual grupo recebe qual vacina. E aí também tem a questão, né, de quando a gente fala imunizar 70% da população, tem, lógico, o grupo de pessoas que não quer ser vacinado. Aqui na Holanda, segundo o RIVM, 77% da população diz que quer ser vacinado, que aceita ser vacinado. Lembrando que a vacina não é obrigatória no país, mas é aquela história, né? Se você se vacinar, você está protegendo a você e também as outras pessoas ao seu redor. Crianças e adolescentes com menos de 18 anos não serão vacinados na Holanda por enquanto. Isso porque apenas a vacina da BioNTech Pfizer, ela é adequada para crianças, né, e jovens a partir de 16 anos. Então, mais pesquisas aí são necessárias para provar a segurança e também a eficácia das vacinas em crianças. Então, neste momento, o programa de vacinação é válido a partir de 18 anos. Bom, comparando a Holanda aí em termos, né, de vacinação com os outros países europeus, quando eu disse no começo do vídeo, a Holanda foi aí um dos últimos países da Europa a começar com o esquema de vacinação. Como é que tá essa situação hoje? Infelizmente, a gente continua aí sendo um dos últimos da lista. Até hoje, mais de 950 mil doses foram aplicadas no país. Esse dado, ele varia, ele muda com o dia, ele vem de um dashboard aí, mais uma vez, do site do governo, os números são do RIVM e tá no dashboard do Corona, no site do Rex Overhead, e isso muda diariamente. Comparando com os outros países, esse número aqui significa que a Holanda vacinou até agora mais ou menos 4% da população. Comparando com outros países, a gente está lá no final da lista. Em primeiro lugar aí da lista está o Reino Unido, que até o dia 17 vacinou cerca de 24% da população. Então, bem mais aí, um número bem mais elevado do que a Holanda. Esse atraso tem a ver com as escolhas que a Holanda fez, as escolhas que o governo fez. Uma dessas escolhas, né, foi a indústria farmacêutica aí da AstraZeneca, que teve esse atraso gigante, e isso resultou em mais atrasos aí no programa de vacinação aqui na Holanda. Então, a Holanda tem que correr agora, pelo menos é o que eu acho, minha opinião aqui, o país tem que correr nas próximas semanas para recuperar aí o prejuízo e tirar o atraso em comparação aos outros países. Mais uma vez, as pessoas serão chamadas por uma ordem. Essa ordem aí é uma estimativa, está no site do governo, dê uma olhadinha para saber qual a sua situação. Vou deixar aqui também no texto também os links para você comparar. É um assunto delicado, é um assunto que muda muito durante a semana, então
precisei aí de um tempinho para fazer essa análise para vocês, para entender também melhor o que está acontecendo, e são coisas que estão sendo ainda discutidas dia a dia. Espero ter esclarecido aí um pouco da situação das vacinas na Holanda para vocês, tenha deixado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.